Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos mostrar como programar IoT utilizando o JCL. Nesse exemplo nós vamos mostrar como configurar sensores e contextos de forma simples, com poucos comandos. Nesse nosso exemplo nós estamos utilizando um Arduino Mega, uma Raspberry Pi 2, uma Galileo geração 2, dois smartphones e um notebook. Nesse nosso exemplo nós temos também alguns sensores acoplados a eles. E nesse exemplo nós vamos simular uma prisão domiciliar, onde o preso ele possui um sensor de GPS acoplado a ele, que no caso vai estar em um smartphone, e ele deve ficar sempre dentro de uma determinada região. Caso ele saia dessa região, nós verificamos nós tiramos uma foto do ambiente para verificar se ele realmente saiu do ambiente. Caso ele realmente tenha saído, nós enviamos o e-mail para as autoridades junto com uma foto do ambiente mostrando que ele realmente saiu do ambiente. Nesse meio também nós enviamos os sensores que estão no ambiente, mostrando qual a situação do ambiente naquele momento, e também antes de tirar a foto nós acendemos um LED, simulando como se fosse ligar a luz do ambiente para clarear, para tirar a foto. Bom, eu vou executar o nosso programa e depois eu explico o código, cada linha do código. Bom, então estou executando o nosso programa e ele já configurou os sensores e os contextos nas placas que estão no nosso cluster. Então, nesse smartphone, nós utilizamos um simulador de GPS para a gente conseguir simular um movimento. Então, nós vamos simular que a pessoa está saindo do ambiente que ela deveria ficar. Então, quando eu puxar esse ícone aqui, agora o contexto foi alcançado. A gente pode ver que o LED acendeu. E agora, em breve, nós vamos receber um e-mail com os dados informando que a pessoa realmente saiu daquele ambiente. Então a gente vê que acabou de chegar o e-mail informando que a pessoa saiu do ambiente. Aqui nós temos os valores dos sensores. E aqui a imagem do ambiente mostrando que realmente a pessoa não está naquele ambiente, que ela realmente evadiu do ambiente que ela deveria ficar. Então agora eu vou explicar melhor como que nós fizemos isso programando através do JCL. Para programar no JCL, o primeiro passo é pegar uma instância da API que a gente vai utilizar. No nosso caso, como a gente vai utilizar a API da IoT, a gente pega uma instância da IoT através desse JCL IoT Facade. Bom, eu vou explicar essas variáveis aqui mais para frente. Primeiro, para a gente conseguir, cada host que a gente adiciona no JCL, cada dispositivo, a gente adiciona eles com um nickname atrelado. Então aqui nós estamos pegando a referência desses dispositivos para que a gente consiga configurar os sensores e os contextos de forma mais simples. Então, através desse método getDeviceByName, eu consigo pesquisar o dispositivo através desse apelido que a gente deu para ele. Então, aqui eu estou simplesmente pegando a referência de cada um aqui, da Galileo, da Arduino, da Raspberry, e dos dois smartphones que tem os sensores de GPS e o que tem o sensor que tem a câmera embutida, que é o que a gente utilizou para tirar a foto do ambiente. Bom, uma vez que a gente já tem a referência dos dispositivos, a gente já pode configurar os sensores neles. Então, através desse método setSensorMetadata, a gente consegue configurar um sensor no dispositivo. Então, a gente passa qual que é o dispositivo que a gente vai adicionar, a gente vai configurar aquele sensor. Então, nós estamos configurando na Galileo. Esse aqui é o apelido que eu estou dando para o sensor. Então, eu estou criando um sensor com apelido de temperatura. 16, nesse caso aqui, é o pino em qual ele está ligado. O sensor está ligado na Galileo. Non-records seria o número de registros a serem armazenados no cluster. Então, uma vez que esse limite for ultrapassado, eu apago os dados mais antigos para que os dados não cresçam de forma desordenada. O delay indica o intervalo de tempo, de quantos em quantos milissegundos eu vou coletar o sensor de temperatura. Então, no caso, ele vai coletar de 2 em 2 segundos. E aqui eu indico que ele é do tipo input e que é um sensor genérico.
Eu faço isso para todos os demais sensores. A gente pode observar aqui que para configurar o Android, como ele não tem os pinos, né, ele é diferente das demais placas, a gente consegue configurar os sensores através dessas constantes. Então, para configurar um sensor de GPS, por exemplo, tem essa constante aqui, type GPS, que indica que eu estou configurando um sensor de GPS. Para configurar a câmera, a gente tem essa constante type photo. Então, através dessas constantes, a gente consegue utilizar os sensores do Android, os sensores que vêm embutidos no Android. Nessa linha 33, a gente pode observar que a gente configurou o LED e, diferentemente dos demais sensores que a gente configurou, ele é um atuador. Então, ele é do tipo output. Essa é uma outra diferença em relação aos demais sensores que a gente configurou. Bom, da mesma forma que a gente pegou a referência dos dispositivos, a gente pega a referência de cada sensor. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando a referência do LED que está configurado na Raspberry. Então, através desse método getSensorByName, eu passo o dispositivo e o nickname que eu defini aqui em cima. Então, através desse método, eu consigo pegar a referência desses sensores também para conseguir configurar os contextos de forma mais simples. Aqui, na linha 43, nós estamos registrando um contexto. Então, Android GPS é o smartphone que está com o preso na nossa simulação. Nós estamos adicionando um contexto no dispositivo Android, utilizando como valor os dados do sensor GPS. E nós criamos uma nova JCL Expression, onde a gente consegue definir qual que é o gatilho para aquele contexto ser atingido. Então, aqui nós utilizamos os dados aqui no S0 seria a coordenada X, a latitude, o S1 a longitude. Nós pegamos esses valores através das simulações para a gente conseguir ter um valor, para a gente conseguir fazer um teste elaborado. E o Context Nickname é um apelido que eu estou definindo para o contexto. Então aqui eu defini esse apelido, GPS Context. Então, uma vez que eu defini um contexto, eu posso adicionar ações ao contexto. Entre as ações, a gente pode incluir acionar um atuador e também executar uma tarefa qualquer. Bom, para a gente acionar um atuador, no nosso exemplo, a gente acendeu um LED. Então, como que a gente faria isso através do JCL? Através do método add context action, a gente passa qual que é o contexto, no caso esse context nickname, é o mesmo que a gente definiu o contexto aqui anteriormente. E agora eu passo quais são os valores, qual que é o dispositivo que está o atuador que eu vou acionar, no caso é na Raspberry, qual que é o sensor, qual que é o atuador que eu vou acionar, e aqui o comando que eu vou enviar para ela. Então, no caso, aquele comando que a gente mostrou aqui no início, esse comando vai acender a LED quando esse contexto for alcançado. Aqui na linha 49, nós registramos um método de validação, que esse método, a gente registra uma classe que possui um método que valida, que ele tira uma foto do ambiente e valida se realmente a pessoa não está no ambiente. Caso a pessoa esteja no ambiente, que nós iremos realmente enviar e-mail para a pessoa. Caso haja alguma falha e o contexto seja alcançado de forma errônea, a pessoa realmente esteja no ambiente, o e-mail não será enviado. Essa classe aqui pode utilizar qualquer algoritmo na internet que vasculhe o rosto, que vasculhe uma pessoa em uma foto para ver se existe uma pessoa na foto ou não. Bom, uma vez que eu registrei essa classe com esse método, eu vou adicionar uma nova ação ao nosso contexto. Então eu já tenho uma ação de acionar um atuador. Agora eu vou acionar uma nova ação. Esse false indica que eu não vou utilizar o valor sensoriado como parâmetro. Por exemplo, eu poderia utilizar o próprio valor sensoriado quando meu contexto for alcançado, no caso os dados do GPS, como parâmetro para o meu método, mas nesse caso nós não vamos utilizar isso. Então, aqui qual classe que nós vamos executar, é o validation class, esse apelido que a gente definiu para essa classe. Nós vamos chamar o método validate e ela não possui nenhum parâmetro, então nós aqui passamos nulo. Esse método validate, ele tira uma foto e faz a verificação se realmente existe alguma pessoa naquele ambiente.
Bom, então aqui nós criamos uma barreira de sincronização. Nós forçamos que o contexto seja alcançado para que esse código, para que esse trecho desse if seja, ou para que o restante do código seja executado. Então o restante desse código só vai ser executado uma vez que o contexto for alcançado. Então eu pego o resultado do meu contexto, né, eu forço o contexto a acontecer e pego o resultado do contexto, e caso ele retorne true, ou seja, a pessoa realmente saiu do ambiente, então eu vou enviar um e-mail para as autoridades informando que a pessoa saiu do ambiente. Então, para executar, para enviar esse e-mail, a gente baixou uma classe na internet, no caso essa JavaXMail. Nós registramos ela no nosso cluster, através do register, nós criamos um apelido para ela. E aqui nós criamos, ela tem um método de enviar o e-mail que nós temos como parâmetro o título do e-mail e também qual que é a mensagem que vai para o e-mail. Então aqui nós temos o título, né, The person has just left the room. E aqui a mensagem, falando que a picture of the room is attached and other values are. Então nós enviamos um texto informando que existe uma imagem do ambiente anexada no e-mail, e também nós adicionamos nesse e-mail os valores dos outros sensores que nós configuramos, no caso o sensor de temperatura, de luminosidade, e esses valores também são enviados no e-mail, como a gente mostrou no início. Então, para efetivamente enviar o e-mail, nós chamamos o método execute. E-mail sender é o nickname que a gente definiu na classe. Nós chamamos o método sendMail dessa classe e nós passamos esses parâmetros. Então, e aqui no final eu simplesmente limpo o ambiente do JCL, eu limpo o cluster. Então, através desse código com poucas linhas, a gente conseguiu montar uma aplicação IoT simulando uma prisão domiciliar, onde quando a pessoa evade no ambiente nós enviamos o e-mail para as autoridades, e tudo isso com poucas linhas de código.